O anúncio de taxação de 50% sobre produtos brasileiros pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, provocou discussão entre deputados do governo e da oposição no plenário da Câmara. Para os oposicionistas, a taxa é uma resposta americana à suposta ameaça à democracia provocada por decisões do Supremo Tribunal Federal sobre plataformas de internet e os acusados por tentativas de golpe de Estado, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Já os governistas apontaram que a medida tem motivação política, atribuíram a decisão a articulações da oposição junto ao governo americano e disseram que a taxação fere acordos internacionais e é uma afronta à soberania do Brasil. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, disse que o governo não vai aceitar a elevação unilateral de taxas pelos Estados Unidos, que vai usar uma lei aprovada pelo Congresso no início do ano que permite retaliação em casos como este. José Guimarães disse que a taxação é uma interferência no julgamento dos acusados de golpe de Estado. E o governo brasileiro vai tomar todas as medidas, não vai aceitar essa decisão do governo americano, porque ela fere a soberania do Brasil, fere os acordos internacionais, fere os tratados internacionais e fere, sobretudo, a democracia brasileira. Quer o governo americano interferir no julgamento contra aqueles que articularam e fizeram a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro? O governo brasileiro não vai aceitar. O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, atribuiu a responsabilidade pela taxação ao governo, que, segundo ele, se alia internacionalmente a ditaduras. Presidente da República, assuma suas irresponsabilidades, assuma suas relações políticas internacionais todas tortas, obsoletas, ultrapassadas. É isso que esse desgoverno do descondenado que aí está é. Aí vem pra cá querer dizer que a culpa é da oposição. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, justificou a medida com a alegação de que o Brasil censura empresas de rede social americanas. Ele também classificou o julgamento do ex-presidente Bolsonaro no STF como uma vergonha e apontou desequilíbrio no comércio com o Brasil, o que o governo brasileiro negou. O presidente Lula disse que a informação é falsa e que a balança é mais de 400 bilhões de dólares favorável aos americanos nos últimos 15 anos. No plenário da Câmara, deputados da oposição deram razão aos Estados Unidos. Para Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, a medida é uma resposta ao Supremo Tribunal Federal. Ele tem todo o direito de fazer isto. É uma maneira de tocar no bolso e fazer com que a população brasileira caia na real, no absurdo que estamos vivendo, quando o STF extrapola todas as suas funções. Não tem nada de atingir a soberania do país. Ele coloca o que quer. E se colocar 20% dos Estados Unidos, eles botam 70%. Os governistas repetiram argumentos apresentados por Lula ao responder ao presidente americano. Para a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, o processo contra os envolvidos na tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023 é de competência exclusiva da Justiça brasileira. E o que está acontecendo a partir dessa tentativa de invasão da nossa soberania, dos nossos direitos, em nome da defesa de um criminoso, de alguém que está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal. E Trump acha que, prejudicando os produtores brasileiros, seja do agro, da indústria ou de qualquer lugar, ele vai conseguir intimidar o Supremo Tribunal Federal. Não irá. O Supremo tem independência suficiente para continuar o seu julgamento com independência e com lisura. A lei que dá ao governo brasileiro o direito de responder na mesma moeda a medidas como anunciada pelos Estados Unidos é conhecida como Lei de Reciprocidade Econômica. Ela foi apresentada em 2023, quando a União Europeia ameaçou aumentar tarifas sobre produtos agrícolas nacionais por violações ao meio ambiente. As medidas previstas na lei ainda não foram usadas pelo Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondeu nesta quarta-feira, por meio das redes sociais, às acusações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, feitas em uma carta endereçada ao mandatário brasileiro. No documento, Trump anuncia a imposição de uma tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras ao país norte-americano e justifica a medida citando que o tratamento que o ex-presidente Jair Bolsonaro vem recebendo no país é uma vergonha internacional. Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado.
Trump também criticou ordens do STF emitidas contra apoiadores do ex-presidente brasileiro que moram nos Estados Unidos, o que chamou de caça às bruxas, além de qualificar como censura as ações que tramitam na justiça brasileira contra as redes sociais norte-americanas, com possibilidade de imposição de milhares de dólares em multas. O presidente americano ainda apontou que a relação comercial entre as partes é muito injusta, marcada por desequilíbrios gerados por políticas tarifárias e não tarifárias e pelas barreiras comerciais do Brasil. Ainda na carta, Trump ameaça o Brasil em caso de retaliação, afirmando que se, por qualquer razão, Lula decidir aumentar as tarifas, o novo percentual aplicado pelo Brasil será adicionado aos 50% que estão sendo impostos agora. Na resposta dirigida a Trump, Lula afirma que o Brasil é um país soberano, com instituições independentes e que não aceitará ser tutelado por ninguém. O presidente brasileiro ressaltou ainda que o processo judicial contra os acusados de planejar um golpe de Estado é de competência apenas da justiça brasileira e que não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça. No contexto das plataformas digitais, Lula declarou que a sociedade brasileira rejeita conteúdos de ódio e que a liberdade de expressão não se confunde com a agressão ou práticas violentas. Lula também ressalta que, para operar no Brasil, todas as empresas nacionais e estrangeiras estão submetidas à legislação brasileira. A declaração de Trump sobre tratamento injusto contraria os números do fluxo comercial entre Brasil e Estados Unidos. Segundo Lula, a informação é falsa, pois as estatísticas do próprio governo dos Estados Unidos comprovam um superávit no comércio de bens e serviços com o Brasil da ordem de 410 bilhões de dólares ao longo dos últimos 15 anos. A nota do presidente brasileiro reitera que qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da lei brasileira de reciprocidade econômica. Os dois países têm um volume de comércio bilateral de cerca de 80 bilhões de dólares por ano. Ao considerar a balança comercial, que são as exportações menos as importações, os Estados Unidos têm um superávit de 200 milhões de dólares com o Brasil. Mais cedo, o vice-presidente Geraldo Alckmin declarou que considera injustas as novas tarifas sobre produtos brasileiros anunciadas por Trump. Eu não vejo nenhuma razão para aumento de tarifa em relação ao Brasil. O Brasil não é problema para os Estados Unidos, é importante sempre reiterar isso. Os Estados Unidos têm realmente um déficit de balança comercial, mas com o Brasil tem superávit. Balança comercial, o Brasil não é problema. De outro lado, dos 10 produtos que eles mais exportam para nós, 8, a alíquota é zero, não paga imposto, a alíquota é zero, é chamado ex-tarifário. Então, é uma medida que, em relação ao Brasil, é injusta e prejudica a própria economia americana. O líder do governo na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, expressou indignação com a carta de Trump. A gente está trazendo nosso repúdio, a nossa indignação com o Trump e com essa extrema-direita. Nós vamos estar em diálogo com o governo federal, com o Itamaraty. Com certeza vai ter alguma posição do governo brasileiro. Lindbergh também criticou a aprovação de uma moção de louvor a Donald Trump pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara, ao que chamou de viralatismo e de capachos dos interesses norte-americanos. A Câmara Americana de Comércio para o Brasil, a AmCham Brasil, manifestou profunda preocupação com a decisão anunciada pelo governo dos Estados Unidos e disse que a medida tem potencial para causar impactos severos sobre empregos, produção, investimentos e cadeias produtivas integradas entre os dois países. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Pedro Lacerda. O programa Bolsa Família está aberto para novos integrantes, famílias com pessoa em situação de rua, famílias com pessoa em situação de risco social,
associada à violação de direitos, identificada no prontuário SUAS, e famílias com pessoa identificada pelo Ministério da Saúde em situação de risco para insegurança alimentar. A mudança foi publicada em portaria nesta quarta-feira pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. As categorias se juntam às anteriores, que abrangem famílias com integrantes em situação de trabalho infantil, com integrantes libertos de situação análoga de trabalho escravo, famílias quilombolas e indígenas e famílias com catadores de material reciclável. A medida passa a valer a partir da folha de pagamento de julho. O Bolsa Família é considerado o maior programa de transferência de renda do Brasil. Também busca integrar políticas públicas, fortalecendo o acesso das famílias a direitos básicos como saúde, educação e assistência social. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.